Salve, salve, fiel! Ó, falamos com 18 assessores, 44 secretárias. O homem deixou o passaporte de lado, viajou do outro lado do mundo para vir falar com a gente aqui. O Carlos falou assim: vou lá. E aí, o seu Antônio também. Falei com os assessores do seu Antônio, chorei as pitangas, tal e coisa. Falei que até os dentes eu vou fazer igual dele. Aí ele falou: então eu vou lá. E eu consegui dar o seu Antônio também. Boa noite, Carlos. Boa noite, seu Antônio. Vai lá, seu Antônio, o senhor primeiro. Não, eu só quero agradecer a sua gentileza de ocupar o seu tempo com o torcedor corintiano, mas é que nós precisamos explicar hoje, em linguagem pouco técnica e mais arquibancada, porque nós somos arquibancada. Por favor, eu quero ouvir o que eu já ouvi, participei, presta atenção, tem gente no clube falando que não, porque eu fui na reunião do hotel. Deixo claro, eu estava lá, porque agora tem cara que ninguém estava, não entendo esse tipo de coisa. Eu estava, eu apoio, eu acho que atualmente é a única solução para tirar esse Corinthians dessa fase. Senão, nós vamos morrer tentando. Então, obrigado e eu queria te ouvir, querido. Nossa, Antônio, boa noite, Marcão. Bom, Carlos. Eu estava te devendo essa visita, não foi por falta de vontade, é que realmente as agendas não bateram, mas aqui estou com o meu agasalho do Corinthians, um dos que eu mais gosto, já que o programa é de arquibancada. Aqui atrás, eu não sei se vocês conseguem ver, mas é um quadro pintado à mão com o gol do Basílio em 77. Esse gol. Assinado pelo Basílio. Tá? Então aqui nós estamos na arquibancada, vamos falar a linguagem de arquibancada. Não dá, seu Antônio. Nós vamos falar só pior e vamos fazer a gente fazer inveja pra gente. Eu nem vou começar, porque eu quero que o Carlos exponha o que é Safiel para arquibancada, porque nós vamos precisar desse povo da arquibancada para fazer Maravilha. Agora, Maravilha. Carlos, tem uma pergunta aqui, vamos rápido, mas tem uma pergunta legal. Essa é uma das mais interessantes. O Roberto, meu amigo Roberto, que passou por uma bariátrica recentemente, um abraço do Roberto, e colocou: sou favorável a Safiel. Mas gostaria de saber se, por acaso, não for atingido o valor que se espera com a venda das cotas, o que aconteceria? Legal. Bom, boa noite, Roberto. Nós temos uma meta de captação, a gente anunciou lá, de 2,5 bilhões. Ok? Nós temos um limite mínimo, quer dizer, uma meta mínima, que é de 1,6 bi. E uma meta máxima, se tiver excesso de reservas, de 2,7. Tá bom? Todas essas metas, a média, a mínima e a máxima, elas estão muito bem ancoradas em estudos, projeções, avaliações e no próprio plano de negócio, que é um plano que, diferente da vaquinha, a gente já falou isso, é um plano onde o corintiano vai comprar um pedaço do Corinthians e vai ter a valorização desse pedaço. Não é uma doação. Tá? Então, assim, a gente tem uma convicção altíssima de que atingiremos a meta de captação. Vamos imaginar que no meio da captação aconteça uma pandemia. Não é? Quer dizer, o mundo mudou, aconteceu alguma coisa totalmente fora do normal que atrapalha a meta de captação. O que vai acontecer? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá bom. Como é que o processo se dá, Roberto? Antes disso ser votado, a votação final da Assembleia do Corinthians, ela só acontece depois que as reservas forem feitas. Tá? Então, o Corinthians, ele não vai votar nada antes do volume de reservas atingir o volume necessário. Tá?
Se nessa eventualidade uma coisa catastrófica acontecer e não atingir o volume, o Corinthians não precisa nem votar a aprovação da Safiel, entende? Então, a segurança para quem vai comprar ação, porque eu não coloco o dinheiro primeiro eu reservo, digo, quero comprar ação. Depois que nós atingirmos o volume de reserva, o clube vota, e depois que o clube vota, a reserva é confirmada, aí sim o torcedor faz o pagamento, e mediante esse pagamento, que seria o depósito, né, no banco, aí sim o contrato está validado. Então não há nenhum problema de segurança nem para o torcedor e nem para o clube. O processo ele é todo feito de forma segura. Doutor, quer complementar mais alguma coisa? Eu queria... tem uma pergunta aí, que tá, duas, na verdade. Vamos para a primeira. Tá bastante discutida aí. Uhum. Quem comandaria o clube? Eu sei que nós vamos dividir em 2 CNPJ, certo? Futebol vai ser uma coisa, o clube vai ser outra. Como já deveria ter sido feita há 200 anos. Mas tudo bem. Perfeito. Quem comandaria o clube e o futebol? Emendando. Se você me responder, é um comitê de notáveis, papapi, quem elegerá esse comitê e de que forma a torcida vai participar nessa eleição? Perfeito. Doutor, seu áudio está baixo. Seu Antônio está baixo, o áudio. Deu para entender. Como está, Carlos? Eu estou ouvindo bem ele. Só tem um retorno. Tem um retorno da minha voz que vem do seu Antônio. Uhum. Mas tudo bem, eu estou conseguindo falar. Agora ficou bom. Então vamos lá, seu Antônio. Primeira coisa, o clube. O clube, com exceção da migração do futebol para outra empresa, o clube continua absolutamente normal. Né? Eu não diria que ele continua da mesma forma, porque ele vai melhorar muito, né, financeiramente. Primeiro, porque ele se livra da dívida, e segundo, porque ele vai receber um fluxo financeiro do futebol para o clube também. Tá? Então, quem vai escolher o presidente do Corinthians? Do clube associativo, né? Vamos falar assim, quem vai escolher o presidente do clube associativo? O próprio sócio do Corinthians, como acontece hoje. Então, para o clube social, não há nenhuma mudança política, nenhuma mudança eleitoral, a não ser aquelas que virão fruto da reforma do estatuto, que será ainda objeto de votação dos sócios, tá? Mas isso não tem nada a ver com a Safiel, isso tem a ver com a mudança de estatuto do clube associativo. Então, é isso. Do lado do clube, nada muda, pelo contrário, melhora, porque se livra das dívidas e começa a ter aporte do futebol para o clube social também, tá? Do lado dessa empresa que será a Safiel, que é a empresa que, na verdade, agora é a empresa futebolística, né? É a empresa que detém o futebol do Corinthians, né? Quem manda nela, né? Para deixar bem claro para o torcedor, né? Nós, torcedores, que comprarmos uma ação, ou 5 ações, ou 10 ações, não importa, a partir de uma ação já é possível votar, tá? Nós votaremos nos conselhos da gestão, né? Então, são poucos conselhos, eu vou falar rapidamente quais são. Nós votaremos no Conselho de Administração, no Conselho de Fiscalização, no Conselho Cultural e no Comitê de Governança. Ok? Então, como é que o torcedor vai votar? As assembleias serão virtuais, né? O torcedor vai pegar o celular dele, o aplicativo da Safiel, vai fazer a autenticação facial, vai verificar os candidatos e vai fazer a votação nesses candidatos para cada uma dessas posições, tá? Esses conselhos, eles não participam
diretamente da gestão. Há uma separação entre esses conselhos e a gestão. Para quê? Exatamente para despolitizar a gestão. Tá? Então, o conselho de administração, que é o conselho mais, vamos dizer assim, mais importante desses 4, na visão do torcedor, né? Claro que todos os outros são muito importantes, mas o principal é o conselho de administração. É esse conselheiro de administração que nós, torcedores, elegemos, é quem vai definir quem será o famoso CEO do futebol do Corinthians. Né? Então, para fazer uma analogia, né, quem que seria o CEO? Por exemplo, o Fred Luz, por exemplo, é uma referência que a gente pode usar aqui. Apesar dele não ter tido autonomia para fazer o trabalho dele, né? Mas já era um clamor popular, e foi por isso que o ex-presidente colocou o Fred Luz lá, porque quando você coloca um CEO, ele tem a responsabilidade de fazer a gestão diretamente, né? E espera-se, não foi isso que aconteceu no clube associativo, mas numa empresa é assim que funciona, né? E na Safiel vai funcionar assim. Esse CEO, ele vai ter autonomia, né, para trabalhar. Obviamente que ele vai ser supervisionado por esse conselho de administração, que pode inclusive demiti-lo a qualquer momento, independente de eleição, tá? Porque o conselho de administração tem essa prerrogativa e eu diria responsabilidade, tá? E além de supervisionar esse CEO, o conselho de administração também vai dar metas para ele, tá? Então vai dar metas esportivas, vai dar metas financeiras e vai dar o orçamento para ele. Vai dizer, olha, essa temporada você pode gastar até esse limite, né? E vai caber ao CEO, com esse orçamento, praticar todos os atos da gestão, inclusive com relação a, por exemplo, contratação de jogadores e outras necessidades, né? Porque o clube, mesmo que a gente esteja tratando só das propriedades do futebol, mas hoje o Corinthians ele também tem ativos ou propriedades muito importantes além do futebol, né? Ele tem patrocínios, ele tem a TV Corinthians, que é um ativo muito mal explorado, ele tem vendas de camisas, produtos licenciados do Corinthians. Então vai caber a esse CEO supervisionar todas essas atividades, futebol, marketing, TV Corinthians, e ele vai montar a diretoria dele, né, para que essa diretoria dê respaldo. E, novamente, qual é o objetivo? O objetivo é funcionar como uma empresa, sem interferência política, gestão baseada em mérito, em metas. Entregou a meta, o contrato está renovado, não entregou a meta, vamos entender por quê, e se não entregou pela segunda vez, vamos substituir, vamos trocar o gestor. É assim que eu explicaria, da forma pelo menos mais simples que eu consigo explicar. Legal. Outra pergunta aqui é o seguinte: na apresentação da Safiel, do meu amigo Virgílio, o Rosalá falou no Parque São Jorge ter um lugar votante no Conselho da Administração. Também falou em um voto por corintiano, diferente do proposto atualmente. É possível mudar? Bom, são duas perguntas em uma, Virgílio. Vamos separar primeiro a questão do Parque São Jorge ter um lugar no conselho, tá? Esse conselho de administração, ele tem lá 2 tipos de conselheiros. Ele tem os conselheiros que a gente chama de independentes. O que significa um conselheiro independente? Ele é profissional, ele é remunerado e ele não pode nem ser um representante do clube associativo e nem um representante dos torcedores que investiram. Ele é profissional. Tá? Então, são 5 conselheiros desse tipo. Tá? O Parque São Jorge vai poder escolher um desses 5. Tá? Vai poder votar num desses 5. Essa cadeira é exclusivamente votada pelo Parque São Jorge. Os outros 4 são dos investidores. Tá? No modelo que está proposto hoje. Inclusive, a gente entregou a proposta e apresentamos o projeto na terça-feira, né? Entregamos a proposta
para o Corinthians ontem, tá? Então, desses 5 independentes, o Parque São Jorge elege 1, tudo bem? Depois nós temos outros 5 conselheiros, que esses sim são representantes diretos dos torcedores e do Parque São Jorge. Então, no modelo que está proposto, o Parque São Jorge teria 2 assentos de 5 e os torcedores teriam os outros 3 de 5. Então, no total, 5 mais 5, 10 conselheiros, 3 cadeiras escolhidas diretamente pelo Parque São Jorge, sendo uma independente e 2 de representantes direto, e 4, 7 cadeiras dos torcedores, sendo 4 independentes e 3 de representantes. Legal. A segunda parte da pergunta, né? Votação. Qual é o poder de voto? Né? Esse é foi um ponto muito importante para nós no projeto. Porque, veja, nós não podemos não criar um poder de voto proporcional ao investimento que o indivíduo faz. Né? Isso seria um problema, porque, veja, se eu investir 1.000 ou 50 mil, né, e tiver o mesmo poder de voto, por exemplo, eu estou estimulando todo mundo a investir 1.000. Né? E aí a gente não vai chegar na meta de captação. Então, o poder de voto do indivíduo é de acordo com a quantidade de ações que ele tem. Tá? Isso é importante ficar claro. Agora, olha que interessante. Vejam só. Eu queria chamar atenção para 2 aspectos. Primeiro, essa distribuição de ação, e a gente explicou isso lá no dia 28, mas a gente vai ter que explicar muito ainda para que fique claro, né? Porque não são conceitos que a gente está acostumado no dia a dia, tá? Mas as ações, elas serão distribuídas de forma democrática. O que a gente quer dizer com isso, tá? Não é quem chegar com mais dinheiro compra todas as ações. Não é isso. Nós vamos criar reservas aonde vai ter... Vamos lá, depois eu vou dar o exemplo da rifa, tá? Mas deixa eu explicar aqui primeiro. Então, nós vamos criar reservas, né? A distribuição vai ser feita por reservas. Então, assim, uma grande quantidade de ações vai estar reservado para pessoas que só podem comprar de 1 a 10 ações. Então, a gente está falando aí, grosso modo, de de R$200 até R$2.000, tá? Então, aproximadamente 25% de todas as ações estão reservadas para essa compra popular. O que isso significa na prática? Né? Significa que eu vou ter poucas pessoas com muitas ações e muitas pessoas com poucas ações. Tá? Então, por mais que exista uma assimetria de poder de um indivíduo que tem muita ação para um indivíduo que tenha pouca ação, no grupo essa assimetria não existe. Deu para entender? É como se eu tivesse uma... reservado ingresso? É como se você reservado o ingresso. É como se fosse o estádio. Setor norte, leste, você separou para exemplo perfeito. É isso? Esse exemplo é perfeito, Marcão. É como se a gente reservasse setores. Olha, aqui exatamente. Por quê? Porque se você não faz isso, né, de repente quem tem mais dinheiro compra mais ingresso. Né? Não, a Safiel não é assim. Você tem lá a norte, a sul, a leste, oeste, e ninguém invade o espaço de ninguém. Tá? Consequentemente, todos vão ter chance. Todos vão ter chances. E por mais que um indivíduo, né, possa, na comparação cabeça com cabeça, ter uma desproporção com relação ao outro, no grupo isso não existe. Porque é como se eu tivesse muitas pessoas na norte e na sul e pouquíssimas pessoas na oeste, por exemplo. Tá? Essa é a analogia. Legal. São Antônio, isso. Me diga uma coisa, uma pergunta que o pessoal vem fazendo para nós, que é o seguinte: primeiro, já registraram esse slogan Safiel? Sim, nós registramos a marca, o site. Direitos reservados. Sim. Para não aparecer aí um monte de picareta, Safiel,
Safiel Incorporation, Safiel Limitada, Safiel, e aí o golpe vai rolar solto. Não, a gente registrou. Inclusive, seu Antônio, uma curiosidade, tá? Alguns rivais nossos estão com muitos problemas. O São Paulo, o Santos, e a gente recebe contato de torcedores desses clubes perguntando se a gente ajuda os clubes deles a fazer um modelo parecido. E a gente está fazendo assim pros caras. Não. A pergunta aqui, ó, mesmo o Parque São Jorge indicando um lugar no conselho votante, e esse indicado tem que atender a todos os critérios dos outros conselheiros? Excelente pergunta, Vigilos. Toda a pessoa, todo indivíduo, para ir para uma assembleia, tá? Para se candidatar a uma vaga de conselheiro, ela precisa passar por um crivo objetivo de critérios de formação acadêmica, experiência profissional na área, questões éticas, né? Então, assim, não basta você ser sócio do Parque São Jorge ou ser um torcedor que detém ação. Para concorrer a qualquer vaga, você precisa atender critérios. Se você não atender critérios, você nem pode ir para a Assembleia para ser votado. Legal. Antes eu fiz uma pergunta para você, mas, Andrade, o que o Carlos já explicou. O Corinthians vai continuar tendo um presidente, vai continuar tendo um conselho deliberativo, eles administrarão o clube. O Safiel administrará o futebol corintiano, tá legal? A Safiel nada vai ter a ver com eleições no Corinthians, por exemplo. Porque o clube continuará tendo presidente, até porque é um clube associativo. Tá ok? E vai existir a divisão. Legal? A pergunta que mais me deixa preocupado, e era o que eu mais temia, eu gostei de você em off sobre isso, a cota, até pode chegar até 1,8% para comprar as cotas, né? Qual que era o meu medo? Olha, os ratos, porque ratos se organizam, né? Eles são inteligentes, bicho. Ratos não são. E do Parque São Jorge são tão espertinhos, você pode dar veneno que eles não comem, São Antônio. O rato esperto. Sabe até gastar no cartão? Então, mas vamos deixar para lá. Voltando ao assunto, né? O meu medo é assim, um determinado grupo de pessoas que exagera de má fé e furar o olho do projeto, eu combinar com o São Antônio o seguinte: São Antônio vai lá comprar um pedaço. Teoricamente ninguém sabe, vou lá comprar outro pedaço. Estou com o São Antônio. O João comprou outro pedaço, criasse uma corrente, para que no momento de votação, esse pessoal que tem um volume capital, porque você precisa diferenciar para ter direito a chegar no objetivo. Claro, quem investe mais vai ter que ter mais benefício, que é uma coisa normal na vida, né? Se não fosse assim, não tinha diferença de valor de carro, né? Então, a minha pergunta é: como vocês vão blindar para que essa organização da Ratatouille, né, não venha atrapalhar o projeto? Tá bom. E eles conseguirem voltar a ter poder de decisão. Beleza. Marcão, eu vou precisar te dar uma resposta longa aqui para você ficar muito tranquilo. Por quê? Por que eu vou te dar uma resposta longa, tá? Porque existem 11 barreiras para que isso não aconteça. E barreiras sobrepostas, tá? Então, vamos falar barreira por barreira, tá? A primeira barreira é esse limite de 1,8, né? Mas vamos lembrar, Marcão, não é 1,8 em todos os potes. É só no pote mais alto, tá? Então, eu ia dar o exemplo da rifa, tá? Deixa eu dar o exemplo da rifa agora. Vamos ver que você fez, vamos supor que você fez uma rifa de 900 números. Perfeito. 900 números, certo? Então, o que você tem? Você tem 900 quadradinhos para as pessoas assinarem, certo? E você, Marcão, você tem amigo que tem pouca grana, você tem amigo que tá bem de vida e você tem amigo muito rico. Sim. Né? E você quer que todos os seus amigos participem da rifa.
Né? E você sabe que se você for oferecer para o muito rico, ele pode comprar os 900 números de uma vez e não deixar os seus outros amigos entrar. Sim. Então, o que você vai fazer, Marcão? Você vai dividir essa rifa em 3 partes. Tá? 300 números, 300 e 300. Tá? E você vai dizer o seguinte, olha, no primeiro terço, as pessoas podem comprar um quadradinho, no mínimo, e 5 no máximo. Tá? Beleza? Então, esse é o primeiro terço. No segundo terço, você vai dizer o seguinte, olha, aqui só pode comprar de 6 quadradinhos até 10 quadradinhos. Até 10, tá? E no terceiro, você vai dizer o seguinte, aqui pode comprar de 10 quadradinhos a 20 quadradinhos, tá? Então, o que você fez com isso, Marcão? Você impediu que o cara que tem muito dinheiro avance no primeiro e no segundo terço, você concorda? Porque eu só consigo comprar 20 em um terço da rifa. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse limite de 1,8, ele só pode também ser praticado nesse 1/3 das ações. Isso significa, na prática, o seguinte, Marcão, que se alguém quiser comprar 1,8, né, só vai conseguir comprar nesse 1/3. Agora vamos falar um pouco de números, tá? Pelos valores das ações e pelos limites, né? Se 10 pessoas quiserem comprar 1,8, 10 pessoas, tá? E 50 pessoas, aproximadamente 50, reservarem o mínimo desse pote, o que vai acontecer? Já deu mais reserva do que existe naquele quadradinho. Qual que é a regra nesse caso, Marcão? Não é permitido avançar nas outras partes da rifa. Todo mundo é cortado. É feito um rateio. Então, o que vai acontecer nesse exemplo que eu te dei? Essas 10 pessoas que reservaram 1,8, elas não vão conseguir levar 1,8, elas vão conseguir levar aproximadamente 1,4. Por quê? Porque teve mais oferta do que demanda. Então, na prática, vai ser muito difícil alguém chegar em 1,8, isso tem que ficar claro. E se chegar, é apenas nesse 1/3 das ações. Ficou claro? São andares. Então, quem está no andar de cá não vai poder descer. Não pode descer. Isso. O seu apartamento é aqui, você vai ficar aqui, você não vai adquirir o de baixo. Você não pode. Não pode abrir a cordinha lá do Morumbi e a pessoa ir para o outro lado, entendeu? Lembra lá no Morumbi, quando abria a corda? Não pode acontecer isso. É cada um respeitando o limite máximo do seu quadrado. Então, é importante deixar claro. Reserva popular, reserva para classe média, baixa, média e alta, e depois reserva para os corintianos mais ricos. Os corintianos mais ricos não podem invadir o espaço da classe média e nem das reservas populares. Eles têm lá só um cantinho para eles. Ou seja, não é um estádio que todos os assentos são numerados, entendeu? Exatamente. Tá? A gente está setorizando. Basicamente é como estádio, para a galera entender. Gente, o que está sendo feito é basicamente uma arena. Nós somos da Norte, eu já comprar na Norte. Quem tem que comprar na Oeste, compra na Oeste, da Leste, Leste Superior, Leste Inferior, numerada. Eu quero ir no camarote. O camarote são poucos. Isso. É restrito. Aí você tem que ter condições de poder utilizar o camarote. Só que o pessoal do camarote, para vocês entenderem, tá? Não poderá avançar no pessoal da Norte. Perfeito. Então, quer dizer, perfeito. O meu direito está garantido, porque perfeito. Por mais que ele tenha condição financeira, aquele é o espaço dele. É isso. É isso. Perfeito, Marcão. Perfeito. Mas vamos lá. Essa é só a primeira barreira, tá? Essa é só a primeira. Deixa eu falar da segunda aqui. Eu acho importante porque esse é um ponto que te preocupa muito, tá, Marcão? Então eu queria falar sobre isso, tá? Então a gente falou do limite da reserva, né? Que não pode avançar. A gente falou do rateio, o que vai acontecer quando mais pessoas reservam, todas são cortadas. Outra coisa que é importante, Marcão. Quarto ponto. Quando você vai fazer uma compra de ações, tá? Isso não é uma regra específica da Safiel, é do mercado em geral, tá? Se eu vou comprar poucas ações, eu não vou precisar mandar o meu imposto de renda para o banco.
Mas a partir de um determinado volume, tá? Vamos dizer, 200 mil reais, 400, 500, né? Por exemplo, esse 1,8, Marcão, ele seria mais ou menos 30 milhões de reais, tá? É muita grana, meu, tá? Então, assim, para eu fazer uma compra, acima de R$1 milhão, pelo menos, o que eu tenho que fazer, cara? Eu preciso provar quem eu sou, eu preciso mandar o meu imposto de renda, comprovação lista dos recursos, né? E isso significa o quê, Marcão? Que não dá para pôr laranja em valores mais altos, entendeu? Tem que ser o CPF da pessoa mesmo, com imposto de renda lá, origem de patrimônio, etc, etc, etc. Tá? Então, isso desincentiva ou impossibilita na prática que você use CPFs laranjas, né, para poder comprar ações que supostamente ficariam sob seu controle, né? E a gente já falou que a votação também é por autenticação facial, né? Enfim, mas tudo bem. Você já entendeu aqui que não dá para comprar ação significativa sendo você não tendo patrimônio e comprovação do patrimônio, tá? Outra coisa que é muito importante, Marcão, indo para o 5º ponto, tá? Quem tem ações não pode participar da gestão, tá? Então, assim, se eu sou um acionista, eu não vou poder jamais ser o CEO, jamais ser o diretor de futebol, jamais ter um cargo de gestão na SAF, tá? Então, dito isso, lembra que os conselheiros que têm mandato, eles são independentes? Eles não representam nem o torcedor e nem o Parque São Jorge. Eles são independentes. Eles são só escolhidos por essas partes, mas eles não pertencem a elas. São pessoas que sentam no conselho de outras empresas. Sentam no conselho da Embraer, do Banco Itaú, do Santander, e assim por diante, tá? Então, Marcão, eu nem fui adiante. Eu vou parar aqui para dizer o seguinte, tá? Para mudar essa regra, eu preciso de 2/3 de todos os votos de todos os corintianos. Então, o que acontece na prática, Marcão? Uma pessoa teria que ser totalmente maluca para colocar 100, 200 milhões de reais e driblar tudo isso, arrumar um monte de laranja para ainda assim não poder mandar. Entende? Então, assim, as barreiras, elas são muito sólidas, tá? Ainda tem outras aqui, mas eu não quero te cansar muito. Eu acho que aqui já é bastante suficiente para o torcedor entender que não é qualquer... Veja, as pessoas tentam hackear algo quando elas não precisam se arriscar o dinheiro delas, né? Então, por que eu vou arriscar aqui 100, 200 milhões de reais se eu não consigo mudar nada? Então, as barreiras, elas são muito sólidas. Por isso, aquele dia no telefone, eu falei, Marcão, vai dormir tranquilo que isso não é um problema. Na live eu te explico, tá? Legal. Eu posso mandar depois um documento por escrito para você, legal, mas é um modelo muito sólido e que é usado em várias empresas também, tá, Marcão, de capital aberto. A gente tem muito dessa distribuição pulverizada e de limite de votos por acionista. Não é algo que a gente está inventando do dia para a noite, tá? Seu Antônio, fazer uma pergunta? Quanto a pessoa que participa de cargo não poder ter ações, isso não é meio contraditório, porque eu vou dirigir as ações de outros que compraram. Quer dizer, não vejo, eu não coloco o meu capital em risco se eu for um mau gestor. Eu coloco o capital de outros. O máximo que pode acontecer, o pessoal me dá uma boa noite, falar boa noite, Cinderela, vai embora, ou o estatuto, o contrato social, ou o que for, prevê punição severa por erros, ainda que culposos. Sim. Seu Antônio, excelente pergunta. O conselheiro de administração profissional, ele responde com os bens dele por qualquer ato temerário que ele cometa na gestão. E lembra lá que a gente não tem só o conselho de administração, a gente tem o conselho de fiscalização também, né? O conselho de fiscalização, ele não é subordinado ao conselho de administração, ele é subordinado à assembleia de sócios, né? Então, na prática,
qualquer pessoa que cometa erro de gestão com ou sem dolo, ela pode sim e será responsabilizada, inclusive, com o próprio patrimônio dela. Tá? Isso está na lei das SAs. Os gestores, eles têm o dever fiduciário, é o termo técnico, né, de cuidar dos interesses dos acionistas, sob pena de serem, inclusive, presos e responderem pelo patrimônio. Mas, Carlos, eu vou te falar isso por experiência agora de 40 anos. Uhum. Eu até hoje vi 2 gestores de empresas sendo presos. Mas uma série de recursos até levar à prescrição. Então, isso não é um ponto de segurança, infelizmente, no Brasil. Precisa ser a índole do cara. Nós precisamos deixar para a gerência. Isso. Primeira coisa vou falar para o pessoal da Sul e da Norte, é a capivara da pessoa. Perfeito. Tem que ser ilibado em 100%. Eu prefiro uma pessoa menos capacitada em termos de currículo, porém ilibada, honesta e com experiência de vida, do que um grande, eu vou deixar o nome para lá, mas um nome nanau que fala demais e faz de menos. Nós que vamos eleger, seu Antônio. A minha outra pergunta emendando. São 2 em uma. Anotou essa para você responder? Anotei. Vocês vão comprar ações. Terceira, essa conversa. Eu vou aprontar tudo, deixar aí, virar as costas e ir para casa, isso não pega. Quem faz e é bom tem que estar ali. Por quê? Porque, cara, se eu pegar um presidente que me arrume a situação da minha empresa e depois ele vira e fala, olha, agora vire-se. Não, eu preciso da escola desse cara. Eu preciso que esse cara componha, ensine, ainda que você não tenha pretensões nenhuma política tal, mas não pode virar as costas e ir para casa. Vamos lá, senhor Antônio. Minha posição? Totalmente, vamos lá. Primeira parte, tá? A gente falou que os conselheiros independentes precisam cumprir critérios técnicos e éticos. Né? Nós vamos subir para a Assembleia pessoas de reputação ilibada. Né? Quer dizer, o cara que, de novo, que está lá na Embraer, que tem 15 anos de experiência, que dá aula na GV, que, enfim, é gente de altíssimo gabarito. Você já sabe o currículo do cara e você está votando em alguém, não que apareceu ali no clube e te deu um tapinha nas costas né? Não pode. O critério é totalmente objetivo, exatamente para que a gente não deixe adentrar no sistema pessoas que tenham, vamos dizer assim, potencial para desvio de finalidade. Né? Então, veja, se eu sento na cadeira da Petrobras, se eu sento na cadeira da Vale, poxa, por que eu vou querer agir mal na cadeira do Corinthians? Eu tenho uma reputação, eu trabalho em outras empresas, e ainda se eu fizer qualquer coisa de errado, né? O senhor disse que não vê muito punição, mas está sendo cada vez mais comum. Né? O Itaú processou recentemente o diretor financeiro deles, o Bradesco acabou de fazer uma responsabilização muito grande aqui agora num negócio, eu posso até mandar a reportagem para o senhor, mas o nosso país, seu Antônio, ele vem amadurecendo muito em governança corporativa e em responsabilização de gestores. Isso está avançando até para os clubes de futebol que não estão se profissionalizando. Né? Indo para o segundo ponto, né? A gente respondeu essa pergunta lá no dia 28, seu Antônio. Vocês, idealizadores, vocês estão dizendo que vocês não têm nenhuma pretensão financeira e nem política com o projeto. Qual é o papel de vocês, então, daqui para frente, a partir do momento que vocês entregam a proposta? Tá? O nosso papel, seu Antônio, ele é, primeiro, né, combater desinformação até que isso amadureça. Né? Segundo, ajudar nesse processo, participar ativamente desse processo agora de evolução do projeto junto com o Parque São Jorge, tá?
E terceiro, tá lá no nosso book, tá no material. Eu não sei se vocês chegaram a baixar, mas depois eu deixo o convite aqui para todo mundo, www.safiel.com.br, o projeto técnico, você pode baixar lá, logo entrando no site tem um botão de download dos documentos, tá? E ler todo o projeto. O terceiro ponto, né? Nós entendemos que é muito importante, sim, participar da transição, né? Mas isso vai ser uma decisão dos acionistas, dos corintianos, né? Então, assim, nós temos a noção de que é muito importante que nesse primeiro período da gestão, né, que é um período de 3 anos, né, vamos dizer assim, o propósito, o objetivo, o desenho dessa idealização seja corretamente implementado, né? Então, é por isso que nós estamos nos colocando à disposição de, se preciso, ter lá uma dessas cadeiras aí que são representantes dos acionistas serem ocupadas por alguém que idealizou o projeto. Mas isso é uma decisão da coletividade, não é uma decisão nossa. A gente não pode, a gente pode se colocar à disposição, mas a gente não quer ter isso como uma condição nossa, né? É dessa forma que a gente pensa. Agora, seu Antônio, depois daí, né, é muito importante que uma organização madura, o senhor sabe disso, né, tenha, vamos dizer assim, tenha reciclagem e não dependa, e não seja personalizada na figura de qualquer pessoa, por melhor que ela seja, né? Então a gente precisa ter um Corinthians que não dependa de nomes, que dependa de um sistema, e esse sistema seja protegido e impessoal, né? E que qualquer gestor que pratique atos temerários, além de ser responsabilizado, né, com o patrimônio e responsabilizado criminalmente, também possa ser afastado e substituído. Ô, Carlos, sobre os potes, o início visando 1,5 bilhão a 2,5 bilhões. Cada pote pode ter essa visão definitiva ou ele pode mudar a proporção, os valores? Marcão, a gente entende que a espinha dorsal do projeto não pode mudar. Tá? Se tiver algum ajuste, ajuste assim, fino, aqui não é 25, é 28, é 30, mas nada que vai alterar esse princípio de distribuição democrática. Para a compra da cota, R$200. Eu quero comprar 10 cotas, mas eu não posso pagar R$2.000 à vista. Eu posso parcelar em 10 vezes, por exemplo? Haverá possibilidade disso? Marcão, eu entendo que sim. Tá? A gente só não entrou nessa quadra ainda, porque para sentar com os bancos, a gente precisa que o Corinthians nos autorize. Eu não posso sentar com o banco para discutir uma distribuição. O banco vai virar para mim e falar: você está falando em nome de quem? Né? Então a gente precisa que o Corinthians aceite continuar amadurecendo o projeto, sem que isso signifique qualquer compromisso definitivo. São passos seguros que a gente vai dando junto, até chegar o momento de a gente falar: chegou no ponto de maturação ideal. Né? Então, a hora que nós tivermos essa autorização do Corinthians, nós vamos poder desenhar isso com os bancos. Então, na verdade, a autorização da Safiel tem que ser, por exemplo, igual de um fundo, como posso um fundo de capitalização, é isso? É como se fosse uma ação, Marcão. É isso? Você precisa cumprir vários requisitos. Ação. É uma ação. Só que é um tipo de ação, Marcão, que não você vai poder comprar no banco. Qualquer banco. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradescão. Nós vamos montar um amplo sindicato bancário para facilitar demais a vida do torcedor. A gente quer que a compra dessa ação seja muito simples.
Dentro do Safiel, cara, deixa eu te perguntar por que eu perguntei título de capitalização. Aí eu quero ver com a opinião do seu Antônio. Uma vez eu levei até o Corinthians um projeto chamado Capcial, Piaucap, que era um título de capitalização para arrecadar dinheiro e tal. Claro que sendo um banco participar. A Safiel, adquirindo o futebol, ela poderá, por exemplo, criar um fundo, um título de capitalização, ela poderá reativar a Corinthians Tour para trazer o torcedor de fora enfim, para gerar dinheiro para o time, ou ela vai trabalhar só como Safiel? Marcão, vamos lá. Você falou um ponto aí muito importante. Você sabe que para comprar ação com direito a voto, você tem que ser corintiano. Como é que nós vamos fazer isso? Eu sei se você é corintiano, se você tem um título do clube associativo, ou se você tem um fiel torcedor. Qual é o problema do fiel torcedor hoje? Só existe fiel torcedor para compra de ingresso. Nós vamos criar um fiel torcedor de relacionamento. Então, quem não mora no Brasil e não quer comprar ingresso, vai poder fazer um fiel torcedor desse tipo. E aí nós vamos poder ter corintianos que não moram em São Paulo ou no Brasil participando do Corinthians, participando das eleições. Olha que fantástico. E a quantidade de mensagens que a gente recebe de corintianos da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, perguntando se vão poder participar, é enorme. Legal. Seu Antônio, pode perguntar. Deixa eu só terminar, Marcão. Tem que tomar cuidado, porque a dona patroa já está com o dedo lá, falando para ele onde ele vai dormir. Ela Eu também tô vendo. Sala. Então é melhor sairmos fora disso, porque senão depois você vai ter que dormir com ele, viu, Marcão? Aí não vai ter Safiel, vai ter só divórcio, né? Vai ser só divórcio. Torcedor do Corinthians, título? Não. Porque o Corinthians é um clube no Tatuapé que frequenta todo mundo. Eu estou cheio de amigos lá, São Paulino, palmeirense e tal. Vai no Corinthians porque é um clube social. Ele quer piscina, quer jogar bola, tal. Isso não. O torcedor já acho bacana. Outra coisa, isso é uma preferencial nominativa, é isso. A ação vai vender aspas, mal comparando, uma ação PN. Para o torcedor é uma ação ordinária. Ordinária. Com direito a voto. É uma PO. É uma ON, né? Tá. Marcão, eu vou sair fora porque eu não quero encrenca com o cara. Não, eu vou ficar mais 5 minutos. Vamos lá. Vamos até 9h10. Isso pode virar só divórcio. Carlos, de Safiel virar só divórcio, é culpa do senhor, viu? Pode influenciar nessa batalha. Fale claramente o que a torcida pode fazer. Seu Antônio, nós começamos esse projeto dialogando com a torcida, porque a gente entende que o principal elemento de mudança é a torcida. Né? Nós fomos devagarzinho, explicando o que é o projeto, amadurecendo o projeto, ouvindo o torcedor, melhoramos muito o projeto, ele ficou muito mais democrático, muito mais inclusivo, muito mais participativo. Na terça-feira nós tivemos lá o presidente dos Gaviões da Fiel, o pessoal da Camisa 12, da Macabra, da Chopp, todas as torcidas organizadas estão cada vez mais entendendo o projeto, gostando do projeto, pedindo o projeto. Então, o torcedor que se mobilizar ao favor do projeto vai ajudar demais a aprovação dele. Porque o Corinthians tem ali uma situação financeira das mais difíceis da história. Mas a mais difícil da história. O quadro é tão grave que eu nem gosto de falar sobre ele, porque dá a impressão que a gente está torcendo para o pior, mas não é isso. O quadro é muito grave mesmo, gravíssimo, extremamente grave, tá? Mas me parece que só isso ainda não é suficiente.
a gente precisa também da união de todos os corintianos numa mesma direção. E se os corintianos continuarem entendendo, como estão entendendo, que a Safiel é a profissionalização do Corinthians, é o Corinthians em linha com os grandes clubes europeus que já fazem a administração do futebol dessa mesma forma, né? Entenderem que essa é uma SAF democrática, que não é uma SAF de dono, não é uma SAF do John Textor que tira dinheiro do Botafogo para colocar na França e que depois vai vender o Botafogo para quem ele bem entender, porque o Botafogo é dele, né? Se o torcedor entender tudo isso, Antônio, e ele está entendendo, a nossa voz fica muito forte. E eu, pessoalmente, né, sempre me disseram isso, Antônio. Pô, mas como é que vocês vão convencer o Parque São Jorge, né? Eu vejo a cada dia mais essa união em torno de uma saída que seja de fato melhor para o Corinthians se formando e se materializando, tá? Então, se eu puder falar com o torcedor diretamente, eu diria, se você gostou, se você entendeu, apoie. Se você não entendeu, procure entender melhor, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes não entendem e às vezes acham que é uma coisa e não é. E isso precisa ser esclarecido, porque você pode até gostar ou não gostar, mas primeiro você precisa entender, né? Então, senhor Antônio, o que eu diria é isso, né? No dia 6, nós estaremos lá nos Gaviões, apresentando o projeto para todo o Conselho dos Gaviões, ex-presidentes, fundadores, tá? O Alê marcou essa reunião, porque ele entende que o projeto é muito interessante, é democrático, sim. O Corinthians precisa dessa mudança, mas o Alê também sabe, olha, não sou eu, presidente dos Gaviões, que tenho que tomar essa decisão sozinho. São os meus colegas aqui também, porque a gente vai tomar uma decisão muito importante, que vai transformar o Corinthians. Então a gente precisa estar todo mundo junto e todo mundo no mesmo barco. Antes de encerrar, um abraço para o amigo André, do canal Corintiano Informa. A quitação da Arena com 50% de desconto é viável? Pode rolar? É viável, Marcão. Eu não sei se o número cravado é 50%, mas é muito próximo a isso, tá? Tá. Quanto tempo você acha que... Qual a expectativa, Carlos, que você tem? Que eu acho que é uma pergunta, Antônio, bem importante. A expectativa de quanto tempo teremos uma resolução? Se o clube vai abraçar a Safiel ou não? O que terá que ser feito depois disso? Qual a expectativa? Olha, Marcão, ontem nós protocolamos lá o memorando de intenções, né? Que é essa carta que eu disse para vocês que nos permite ir para a próxima fase do projeto sem criar nenhum compromisso definitivo. Então a gente entende que não há perda nenhuma para o Corinthians fazer isso, porque é só continuar amadurecendo o projeto e a gente não tem tempo a perder, porque a nossa dívida é muito grande. R$1 milhão por dia, 400 milhões de reais por ano. A cada 3 anos, uma arena, a gente joga no lixo com juros, né? E assim por diante. Então, o que o doutor Romeu nos explicou? Ele falou, olha, Carlos, qual é o encaminhamento aqui? Agora, eu recebi isso como presidente do Conselho Deliberativo, eu vou protocolar isso no jurídico e no compliance do clube, e depois isso segue para o presidente, né? Então, eu acho que agora, Marcão, realmente o Stabile, o jurídico, o compliance fazerem essa avaliação para nos darem uma resposta rápida. Porque assim que eles nos responderem, nós podemos começar a trabalhar na próxima fase do projeto. E qual é a próxima fase do projeto? É a fase onde a gente vai precisar fazer a tal da due diligence no Corinthians, né? Nós vamos precisar mapear de verdade qual é o tamanho dessa dívida, né? Qual é o perfil detalhado dela, né? A gente sabe, vamos dizer assim, grandes números, mas a gente não sabe nos detalhes. Até porque, Marcão, e o senhor Antônio sabe disso, quando a gente vier a mercado para chamar o corintiano investidor para comprar uma ação, ele tem que ter total transparência de qual é o tamanho da dívida e quais são os ativos reais do futebol do clube. Isso tem que ser absolutamente
É claro, né? Inclusive tem que ser feito por uma empresa independente, porque se não for assim, a própria CVM, que é o órgão que permite a uma empresa emitir ações, ela não deixa você emitir, tá? Então, nós, do nosso lado, Marco, nós estamos muito ansiosos para que o Corinthians nos dê essa autorização para iniciarmos o próximo passo. Esse próximo passo, ele demora aí aproximadamente 3 meses, né? 3, 4 meses. Depois que ele for concluído, aí nós podemos ir para essa etapa, que é a etapa onde as ações vão estar lá nos bancos e os torcedores vão poder fazer as reservas deles. Você já vai lá para depois do Carnaval. Mas se a gente começar agora. Nós temos dois agradecimentos a fazer. Primeiro, a doutora Miriam Atier, que está lutando praticamente sozinha, viu, no Conselho. Agora o pessoal está agregando, mas na nossa reunião tinham 4 conselheiros, vitalício de 100. Então, ela está começando a mobilizar, peitando situações sozinha, junto ao Carlos e ao sócio dele. Como é o nome do seu sócio? Desculpa. Não é sócio, é parceiro, né? O Eduardo Salúcio e o Maurício Chamati, que estão aqui no núcleo de idealização. São 3 pessoas renomadas no mercado. Tá? E o outro agradecimento é o seguinte, é o próprio Carlos, que se predispôs a vir aí. Eu sei que tem que ser 3, 4 programas, mas pelo menos ele deu uma pincelada, e eu te garanto uma coisa, como chão de clube há 50 anos, a hora que chegar no chão do clube, passa. A hora que chegar no chão do clube, passa. Agora nós temos que ultrapassar a primeira barreirinha, e nós vamos ultrapassar também. Chega de será, não tem mais será. Será já foi, será está o Corinthians devendo 3 bilhões. Então, eu vou agradecer a você, ao Marcão, pela oportunidade. A Rua São Jorge, 95, que é a famosa Rua São Jorge, está o meu escritório à disposição para qualquer reunião, qualquer coisa que precise. E o Marcão conhece lá, é um espaço democrático, e precisando de nós para alguma coisa, estamos à disposição. Que a dona encrenca não vai deixar você dormir. Bom, gente, tem que encerrar, porque tem que sair, senão o Safiel vira só divórcio. Ô, Jonas, assim, as ações tem que ficar 5 anos sem poder vendê-las. Obviamente, o clube saindo da situação, a ação valoriza, tá? Sim. Isso. Gente, as demais informações depois a gente vai trazer para vocês, legal? O Carlos tinha um compromisso, ele só podia ficar 45 minutos, ele ficou 1 hora aqui com a gente. Carlos, fica à vontade, seus comentários finais com a galera, deixar um recado pessoal, onde o pessoal pode tirar mais informação, quem quiser baixar todas as informações em PDF para poder ler, fica à vontade, tá? Isso. Marcão, eu queria dizer primeiro agradecer demais o seu Antônio pela gentileza dele e pelas palavras, né? Fico muito feliz, seu Antônio, de perceber. Eu sempre acredito que os que querem o bem são maioria, né? Às vezes eles são um pouquinho mais acomodados, né? E é um momento onde a gente precisa, de fato, levantar da nossa posição confortável e dizer, não, agora a gente precisa mudar porque não dá mais, né? Então eu acho que vozes como a do senhor são muito importantes para o projeto, seu Antônio. Parabéns pela coragem, né? E também pela coragem de nos avalizar, né? Porque o senhor é muito experiente, o senhor sabe julgar o currículo e a reputação das pessoas. Então, muito obrigado por isso. Agradecer você também, Marcão, e dizer para todos os torcedores, hoje a gente soltou um vídeo muito bacana, é um vídeo de 3 minutos e 30 segundos, que explica a Safiel de A a Z, tá? Explica os principais pontos em 3 minutos e 30 segundos. Ele pode ser reproduzido? Pode. Eu vou depois te mandar para o seu WhatsApp, para você. Eu não sei se você tem um grupo de membros, eu vou mandar para o seu WhatsApp, mas para o torcedor, se ele quiser olhar já hoje, ele vai lá no Instagram, @Safiel1910. Eu acho que é o último post nosso, tá? Mas te mando aí e a gente vai começar a viralizar esse vídeo, porque, de fato, não é simples entender. Mas o coração disso tudo é o Corinthians sem dívida, o torcedor votando e a gente tendo orgulho do nosso clube
né? Agora, pelas questões esportivas e por sermos um exemplo na gestão e não mais isso que, infelizmente, a gente viveu nos últimos, sei lá, 15 anos aí, 12 anos. Bom, não, o vídeo, se mandar para mim na próxima live ainda hoje, eu posto ainda hoje na live, pessoal ver. Já vou fazer. Eu já tinha respondido essa pergunta, tá? De separar o clube do futebol. Obrigado pelo superchat. E ele já tinha respondido. Obrigado, viu? Carlos, quero te agradecer a oportunidade. Obrigado, porque realmente, como eu sempre falei, eu nunca fui contra, muito pelo contrário. Tudo que é bom, por só a favor. A gente tinha alguns temores, até porque é normal. Mas, assim, o projeto mostra-se ser muito bom. Eu acho que aquilo que o São Antônio falou, não tem mais o será, né, São Antônio? Não tem mais talvez, quem sabe, vou esperar mais um mês. É igual quem tá com fome. Você não vai esperar amanhã para comer, né? E aquela coisa, sede só se mata com água. Então, o Corinthians tem sede. E essa Fiel está trazendo a água. A Fiel tem que todo mundo abraçar. E não é só o torcedor organizado, não é só o sócio, não é só o conselheiro, é todo mundo. Se todo mundo concorda, então tá na hora de qualquer corintiano pôr sua camisa do Corinthians e abraçar o projeto e ir junto. Porque depois não adianta ficar no sofazinho cobrando. Ou todo mundo ajuda ou a coisa não anda. É essa a situação do Corinthians hoje. Carlos, obrigado. Cara, conte com a gente para tudo. Tamo junto. O que precisar do nosso apoio, a gente vai estar aqui à disposição. Assim que rodar o vídeo, eu vou fazer uma live 11h30. Eu vou mostrar o vídeo. Vou postar em todas as redes, nos grupos que eu tenho. E, cara, obrigado pela oportunidade. Obrigado pelas explicações. Antônio, obrigado por ter me ajudado aí, mais uma vez. E a gente volta às 11h30 para falar de Corinthians. Beleza? Carlos, um abraço, gente. Vamos que vamos. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Gente, o Carlos... Opa, o Antônio também saiu. Eu vou voltar às 11h35 para falar mais sobre esse assunto. Não, vamos respeitar, né, Will? Não é assim que se faz, irmão. Não é assim. Você não vai fazer uma pergunta para de São Antônio. Uma que ele é meu amigo, Will. E você não gostaria que falasse assim de você. Você está falando com um cara que é advogado, você não está falando com um Zé Mané. Entendeu? O velho pergunta já sem querer ser convencido. Que isso, cara? É assim que se fala, não. Que má fé, você não conhece essa pessoa. Pela sua frase, eu podia te julgar. E aí? Você vai gostar? Se alguém falar do seu pai, do seu tio, do seu avô, você vai gostar? Hã? Se eu falar que você é mal educado e culpar seus pais, você vai gostar? Não, né? Respeita uma coisa que vem de berço, irmão. Certo? Respeita as pessoas, cara. Você não concordar com a pergunta ou com a colocação, direito seu. Desrespeitar, não. Vamos ser sujeito homem, né? Aqui é canal para ser sujeito homem, não é para moleque, não. Falou? Vamos respeitar as pessoas aí. Bom, galera, é isso aí. A gente não deu para perguntar muito, Fábio, que ele tinha... Gente, eu não consigo todas as perguntas. Deixa eu explicar por quê. O Carlos ele tinha um compromisso hoje e ele parou para nos atender. Eu quero agradecer muito ao Carlos por isso. Mas eu volto ainda hoje. Eu vou fazer um gargarejo. Vamos secar a porcada, né, Bídio? Vamos secar a porcada agora às 9h30. 11h35 eu volto, depois do jogo dos porcos, para nós comemorar a eliminação deles. E a gente vai falar muito de Corinthians, beleza? Conto com vocês mais tarde. Fechou? Quem não é inscrito, pô, se inscreve no canal. Falta 30 pessoas bater 90 mil. Ajuda nós aí, vai. E me desculpe não ter feito todas as perguntas. Não dava tempo hábil para isso. Nós tentamos ser o mais diretos possíveis para que a gente possa trazer para vocês de forma clara qual que é o projeto. Tá? Eu não vi ainda, mas eu vou tentar saber, eu falo. Rigo, como é que tá, Rigo? Meu amigo Rigo, tudo bem? Não vou nem comentar a declaração dos dois, Rigo. Melhor não comentar. Tem coisa que o cara foi bom no campo, deixa ele no campo. Guarda a memória dele do campo, é melhor.
cara faz stand-up na televisão, irmão, você não pode levar a sério. Entendeu? Não dá pra levar a sério. O cara falou que o Duílio era o maior presidente do Corinthians. Dá pra levar? Gostei. Gostei muito, Luiz. Gostei muito. Eu não vou levar a sério um cara que falou que o Duílio era o maior presidente da história do Corinthians, cara? Não vou levar a sério, né? Um cara desse. Não dá, né? Sim, tem muitos, isso é verdade. E a gente sabe disso. Beleza? A gente volta. Ô, Tó, como é que você tá, irmão? Você tá bem? A gente volta às 11h30. Eu espero contar com o apoio de vocês mais tarde. Gente, desculpa, eu cheguei do hospital. Tá na clínica. No meu dente. E eu cheguei correndo. Então, já fui correndo. O Sr. Antônio se propôs a me ajudar. O Carlos se propôs a me atender. Eles foram muito gentis comigo. Então, eu agradeço os dois por estar aqui comigo. É isso aí, beleza? Não, esses caras não. Tem que divulgar é nós, a torcida, Tó. É nós que tem que abraçar o projeto e carregar nas costas. Esses caras nunca carregaram o Corinthians. Você sabe disso, irmão. Quem carregou o Corinthians foi a arquibancada. Então é nós que vamos carregar o Corinthians, não é esses caras, não. Benja, Sabina Sato. Mano, quem carrega o Corinthians é nós. É o povão, irmão. É nós que vamos pôr o Corinthians aqui no ombro, ó. E vamos carregar esse Corinthians aí. Beleza? Essa é a minha opinião. E me desculpe quem não concorda. Pegou? É isso aí. Ô, Vini, como é que você tá, irmão? Volto 11h35 e espero vocês depois do jogo. Vamos secar os porcos e eu volto para falar de Corinthians. Com certeza, Rodrigo. Tamo junto, rapaziada. Obrigado. Vai, Corinthians. Daqui a pouco eu tô de volta. Fechou? Valeu, gente.